Então seja bem-vindo em nome. Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fique com a gente. Não se esqueça, fique à vontade. Vocês estão no melhor lugar do mundo. Vocês estão na EBD. Vocês estão na casa de Deus. Então adore ao Senhor, né, irmãos? Deuteronômio hoje, não é isso, irmãos? Irmão, pensa que riqueza. Falamos um pouco, pastor, todas as vezes que eu for estar ministrando aqui sobre o Pentateuco, eu vou estar lembrando vocês como começou, para nós chegarmos numa conclusão. Beleza, irmão? Pastor Bruno ensinou livro de Gênesis. E eu falei aqui semana passada, o livro de Gênesis é tão rico que ficaria um ano aqui ou mais, o quê? Ensinando, irmão. Porque é tanta coisa, não é isso, irmão? E, de repente, nós poderíamos estarmos no livro de Gênesis até hoje. Cada um de nós ensinando, falou o quê, gente? Um capítulo. Não é verdade, irmão? Mas como nós queremos sempre adiantar as coisas, nós vamos... Não, você vai falar sobre isso, você sobre aquilo, né? E vamos que vamos. Ele ensinou sobre os princípios, sobre as promessas que Deus fez para um homem. Este homem chamado quem? Abraão, que daria o quê? Uma nação por herança. Não foi isso, irmãos? Bruno ensinou, bom demais da conta, não estive presente, mas eu sei que foi algo extraordinário. Vem quem? Vem o nosso professor Edson Brito. Ele vem falando sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, quem ia ministrar era eu, mas com as minhas correria toda aí de trabalho, o pastor Diante falou assim, eu vou inverter aqui então. Inverteu, colocou o Edson. O Edson vem ensinando o livro de Êxodo. O que se trata do livro de Êxodo? Saída da onde? Do Egito, não é isso? Nos ensinou aqui, falou muitas coisas aqui, meu Deus do céu, né? O livro de Êxodo trouxe muita riqueza para essa escola. Vem depois o pastor Adriano falando sobre as leis. As leis o quê? No livro de quê? De Levítico. Que é o livro de Levítico? A lei de Deus para um povo. Vou repetir de novo. O livro de Levítico é a lei de Deus para um povo. E chegamos domingo no livro de Números. O livro de Números vem trazendo para nós, replicando aquilo que já foi escrito. Trazendo para um povo uma lembrança daquilo que foi o quê, irmãos? Escrito, trazendo para eles, trazendo para os dias atuais, a forma que eles precisariam de entrar aonde? Na terra prometida, mas não poderia perder o que? Os princípios. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, irmãos, nós vamos entender que o livro de Deuteronômio foi escrito para uma nova geração de israelitas, prestes a entrar na terra prometida, para reafirmar a aliança com Deus e reiterar os seus mandamentos e leis, prepará-los para uma vida de fidelidade, amor, obediência, enfatizando a importância ao passado, a saída do Egito. Então entendemos que esse livro de Deuteronômio é um livro onde os filhos vão ensinar o que os pais aprenderam. Os filhos vão aprender o que os pais aprenderam. Escuta isso. Por quê, pastor? Porque esse livro trata de uma nova geração. Esse povo está no Egito, vai completar 39 anos e 9 meses, 3 meses para eles entrarem aonde? Na terra prometida. E agora, para eles entrar na terra prometida, Moisés vai se posicionar e vai fazer eles lembrar, vai retornar para eles as leis que foram o quê? Escritas para os antepassados. As leis que foram escritas para os remanescentes. Então agora são os pais, vão lembrar para quem? Para os filhos. Que coisa linda.
Porque está faltando quantos meses? 3 meses para uma entrada onde? Na terra prometida. Os irmãos sabem que nós gostamos de aplicar o texto. E eu gosto de aplicar. Entendeu? Eu gosto de aplicar o texto para que nós possamos entender. Vocês percebem que nós estamos precisando de voltar? Escuta bem. Vocês percebem que nós estamos vivendo uma reta final da volta de Cristo. Ou não, gente? Irmão, nós estamos vivendo uma reta final da volta de Cristo. Então, neste momento agora, não é momento de firula. O momento agora não é momento de trazer outros conhecimentos. O momento agora não é momento de querer trazer uma outra revelação. O momento agora é ensinar os princípios que já foram aplicados. Eu vou dizer de novo. O momento agora é o momento de nós ensinar. Ah, Deus, não. O momento agora é hora de nós o quê? Dar um passo aonde, gente? Atrás. Para voltar aos princípios daquilo que nós aprendemos. A geração de hoje, falando de nós, talvez nós vamos até repudiar. Ah, mas isso aí é da antiguidade. Isso aí já não serve o quê? Mais. Isso aí era o tempo. Não. Aquilo que nós aprendemos é o que nós vamos ensinar. Fala para quem? Para os nossos filhos. Então a geração de hoje, vou usar uma palavra, ela não tem o que ensinar, ela tem que assentar para quê? Para aprender. Que é isso, pastor? Sim. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Conhecimento a gente compra. Fala assim comigo, conhecimento eu compro. Por quê? Conhecimento você vai para uma faculdade, você estuda. Sim ou não? Agora fala assim comigo, sabedoria. Eu não compro. Porque a sabedoria vem de quem? Então costuma você sentar perto de alguém da canvas branca. Sim ou não, irmão? Que não sabe fazer um O no fundo do copo. Uau! Mas pelo tempo de experiência dele ou dela, você consegue ser alinhado com os conselhos, sim ou não? Você consegue ser alinhado por aquilo que às vezes ele praticou ou ela pratica? Aí ele começa a te contar não história, ele começa a te lembrar de um passado que você não viveu. Mas ele vai dizer para você, estes são os princípios. Então as coisas lá precisam voltar ao normal. Vou dizer de novo, as coisas precisam voltar ao quê, gente? Ao normal. E como é que faz para as coisas voltar ao normal? Escuta bem, fala assim comigo, orar é muito bom. Fala assim comigo, orar é muito bom. Louvar é melhor ainda. Mas tem uma coisa, irmão. A palavra de Deus está além de tudo isso. A Bíblia diz assim, ó, nem só de pão viverá quem? Mas o quê? Mas de tudo o quê, irmão? Então, fala para você uma coisa, a palavra ainda, ela é o princípio de tudo. O ensinamento bíblico é um ensinamento. O que Deus ia fazer com Adão lá no Jardim do Éden? Ia conversar, ia dialogar? Era Adão aprendendo com Deus ou Deus ensinando Adão? Deus ensinando quem, irmãos? Adão. Se você pega o livro de Levíticos, que foi ensinado pelo pastor Adriano, um povo que vai precisar ser o quê? Doutrinado. Então vai ter que criar para eles o quê? Leis. Você pega um livro de Êxodo,
Você vai ter um homem chamado Moisés, que ele vai estar o quê, irmãos? Quando vai subir no monte, ele ora com quem no monte? Com quem que Moisés ora no monte? Não, vou repetir. Com quem que Moisés ora no monte? Só ele quem? Olha o que é o líder. E quando Moisés desce do monte, ele desce para quê? Para ensinar, sim ou não, gente? Então fala assim comigo, o compromisso da oração está com a liderança. Porque é o líder que tem a palavra ativa de quem? De Deus. Olha, pastor, então eu não vou orar, não. Claro que você vai, porque você obedece o líder. A intimidade está com ele. Não, pastor, o véu já foi rasgado, eu já tenho acesso. Eu sei que você tem acesso. Mas Deus já colocou alguém diante de ti para te direcionar. Então nós precisamos disso. Então você, este ano, por favor, não falte da escola bíblica dominical. Nossa, falou isso tudo para chegar aí? Você percebe que aqui você tem a oportunidade de levantar esse dedão seu e perguntar? Quantas mensagens que você já ouviu na nossa igreja que deu vontade de você levantar e perguntar e você não pôde, porque você fala, é um culto? É um culto público, sim ou não, gente? Mas aqui você tem oportunidade para isso? Tem. Mas por que vem pouca gente? Fala por quê? Fala por quê, pastor? Fala assim, por quê, pastor? Porque nem todo mundo quer amolar a ferramenta. Cantar é bom, sim ou não, gente? Pregar é melhor ainda, é ou não é verdade? Mas aqui é o lugar de amolar o quê? É por isso que tem muita gente usando a palavra, vê dela cortar, ela está ferindo pessoas. Neste momento aqui, nesta manhã, nós estamos fazendo o que com a ferramenta? Sabe aquela faca que corta muito, irmão? Quando você passa a mão nela assim, irmão, daí, ó, e corta o tomate, se você não ficar veado, corta o quê? O seu? E você percebe que quando corta seu dedo, você nem percebe, você continua trabalhando. Você só vai perceber na hora que o quê? Saiu, você viu o quê? O sangue. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Costuma você chegar em casa, você está todo cortado. Você fala, ela me cortou para lá e para cá. Mas graças a Deus que ela me alcançou. Então, mas você que vem na escola, você é apto para convidar mais um. Nós não estamos preocupados, não é com números, estamos preocupados com o quê? Com pessoas com intensidade em ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos começar hoje em Deuteronômio 11. Abra aí Deuteronômio 11. Isso aqui é Deus trazendo tudo que falou lá no livro de Levítico, tudo que falou lá no livro de Êxodo, tudo que falou lá no livro de Números, porque precisa lembrar essa geração o que foi prateado para eles lá atrás, implantado lá atrás. Portanto, amarás o Senhor teu Deus e guardarás sua ordem e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos hoje. Quanto tempo, irmão? Todos os dias. Isso aqui, ouve bem a cara. Guardarás o quê, irmãos? Os seus. Guardar os mandamentos aqui é guardar aquilo que foi ensinado lá atrás. Guardar os mandamentos aqui é guardar aquilo que foi ensinado e agora precisa de uma aplicação para este povo. Para esse povo agora, eles estavam lá o dia que foi feito o mandamento? Não. Mas agora os pais vão lembrar quem? Os mais velhos vão lembrar para quem? Para os mais novos. Aquilo que Deus escreveu. Então o texto está dizendo, portanto amarás o Senhor, teu Deus. O Edinho ensinou para nós aqui, no livro de Êxodo, os mandamentos, sim ou não? E nos mandamentos está escrito o que lá atrás? Amarás quem? O Senhor, teu Deus.
Só que esse amarás o Senhor teu Deus, ele vai repetir de novo no livro, lá no Novo Testamento. Amarás a Deus sobre todas e o como a ti o quê? Irmãos, era 613 leis. Quantas leis eram, gente? 613. Os 10 era mais ou menos assim, aqui, ó. Os 10 escritos aqui, tá no centro. Agora as outras leis escritas onde, gente? Em volta. Então esses 10 mandamentos aqui que foi escrito, ele vai ser resumido em quantos? Em 2. E qual que é os 2 mandamentos que vai ser escrito? Amarás o Senhor teu Deus. 2 mandamentos. Quantos mandamentos? 2. Amarás a Deus sobre todas. E o próximo? Agora eu te faço uma pergunta. Quem é o seu próximo? É umas loucuras, irmão. Quem é o seu próximo? Porque a gente às vezes fica falando de amarás o teu próximo. Aí a gente fica, eu fiz uma pergunta, preciso de uma resposta. De repente, o seu próximo não é aquele que te bajula. O seu próximo não é aquele que te carrega. O seu próximo não é aquele que te exalta. O próximo de Jesus, vai para cá, não era Pedro. O próximo de Jesus não era João. O próximo de Jesus não era Tiago. O próximo de Jesus era Judas. Do bom samaritano. Então o que eu entendo aqui, ó? O meu próximo é aquele que às vezes me impede. Aí a Bíblia diz, você tem que amar ele. Você tem que amar ele, Bruno. Olha a lei. Só que essa lei aqui ela tem que ser cumprida. Ela não foi. Porque todas as leis foram cumpridas em quem? Em Jesus. Mas você observa que essas duas estão pregnadas. Porque essas 2 leis aqui não é para Jesus cumprir. Essas 2 leis aqui, fala quem é para cumprir. Eu preciso amar a Deus sobre todas, e eu preciso amar os que me perseguem. Eita, é fácil ou é difícil? Porque todas as leis foi em Cristo, mas essas 2 é responsabilidade de quem? Minha. E parece que ficou mais apertado para nós, sim ou não, irmão? Traduzindo, 611 leis cumpridas em Cristo. E 2 para mim, e às vezes eu encontro o que? Dificuldade. A Bíblia diz assim, ó. Quando vós for oreis assim. A história do Pai Nosso, sim ou não? Aí vai estar escrito lá assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o quê? Venha a nós o vosso, seja feita a tua, assim na terra como o pão nosso de 30 dias. É cada dia? Ah, tá. O pão nosso de cada? Nos dá em que dia? Hoje. Então vamos aqui. Escuta bem. Venha a nós. Tem um texto, a parte C vai dizer assim, ó. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós o quê? Aquele que nos tem o quê, irmão? É aqui que cumpre o próximo. Quem está ferido é que pede perdão. Vou repetir de novo. Quem foi ferido é o que precisa de pedir o quê? Não, eu não aceito isso não, pastor. É por isso que as bênçãos do Senhor estão retidas sobre você. Tem gente que entrou no deserto e não sai dele, sabe por causa de quê, irmão? Porque está segurando, fala o que na mão? Uma brasa quente sem necessidade. Me explica isso, pastor. Escuta bem. É quem foi ferido, Bruno, é que vai ter que pedir o quê? Perdão.
Escuta isso. Lá atrás era olho por olho. Olho por olho e dente por dente. Então, bateu, levou. É colérico, ó, pá, lá. Só que aqui já não é. Escuta isso aqui, irmão. Agora aqui já não é. Eu preciso de liberar aquilo que está me ferindo. Eu não sei se alguém aqui foi em algum lugar, está tomando a Coca-Cola, a Coca-Cola e comendo a picanha. Tá aquela festa boa, aquele louvor abençoado, hein? Lá os fortes como Jeová. E você está ali alegre, glória! Você é crente, velho? Aí chega aquela pessoa que te feriu na festa. O que acontece? O que aconteceu com o seu semblante? Fechou. Você não estava alegre? Por que o seu semblante fechou? É porque dentro de você tem uma amargura. Uma falta de liberar. Fala o quê? Porque quem está ferido é você. E aquela pessoa que te feriu, ela chega cantando também. Deus, ela chega alegre. Sabe qual de que ela chega alegre? O próprio Deus permite que pessoas nos ferem para testar o grau da nossa obediência ao Senhor. Escuta bem, quando eu entendo isso, irmão, a minha vida é mais tranquila. Quando eu entendo essas coisas, a minha vida vai caminhar mais o quê? Mais leve. Então o livro de Deuteronômio vai começar a aplicar essas leis. Vai começar a mostrar a essa geração. Estou trazendo tudo isso aqui para nós, para vocês entenderem o que para traduzir para a aplicação aqui hoje, o que Moisés fez com esse povo, mostrando para eles o que, irmãos? O que foi em si. Irmão, nas leis, só para você ter uma ideia, quando fosse construir uma casa, a casa só poderia ter, fala o que, gente? Uma janela. E a janela tinha que ser de dentro para fora. Tinha que construir uma casa, e essa casa, a janela, porque Deus não preocupa com a luz que vem de fora. Aplicando, Ele gosta da luz que vem da onde? Então uma casa, as casas têm que ser feitas com quanta janela? Com quanta janela? Uma janela. Falando de leis, das 603 leis. Uma janela. O que o povo entendia? Que aplicação do texto aqui agora para nós. Aplicação do texto. Às vezes nós construímos muitas casas na nossa vida. Só que nós abrimos muitas. E o problema é que você abriu janelas para que os que estão de fora ficam observando. As irmãs aqui vão entender. Uma casa com muita na janela, não dá para trocar uma roupa, sim ou não, irmãs? Sim ou não, sim ou não, sim ou não? É louco, tem que fechar as? Tem que pôr cortina, tem que fechar as? Porque naquele tempo, se construísse a casa com mais do que uma janela, a casa tinha que ser o quê? Derrubada. Ela não poderia ser arremedada. Vou aplicar o texto agora. E as pessoas... Por que Deus queria só uma janela para o povo? Porque tem domingo, irmão, que você faz uma picanha, assim ou não? Amém ou não, irmão? Amém ou não, irmão? Aquela picanha ali, ó. Mas está para o lado de dentro. Mas se você larga a janela aberta, alguém vai chegar e vai... Sim ou não, irmão? E vai ver qual? Vai ver do lado? Do lado de fora, vai ver do lado? De dentro. Tudo bem, não tem problema ver. O problema é que volta o normal na segunda. Arroz, feijão e ovo. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Só que a janela continua aberta. E aquele que viu a picanha falou, Deus está abençoando ele, hein? Olha que benção. Sim ou não, irmão? É ou não é verdade? Só que na segunda ele passa e olha de novo na janela, está comendo ovo e o quê? Voltou ao normal. Aí ele fala, eu acho que Deus está pesando a mão. Sim ou não, gente? É assim ou não é? É assim ou não é? Pastor, então me explica quais janelas da minha vida que foram abertas. Eu estou ensinando a igreja aqui agora. Você quer ver algumas janelas da nossa vida que foram abertas? A janela do Facebook, do Instagram, sim ou não, irmão? Das redes Tudo que nós faz, nós queremos postar.
E tudo que está a janela aberta, todo mundo está o quê? Observar? Tá ou não tá, irmão? Irmão, você nem comprou o carro ainda, já está tirando foto com ele e postando. Sim ou não, gente? É porque, irmãos, olha para cá. Escuta aqui, irmãos, ouve bem aqui. Já que a irmã tocou nesse assunto, escuta bem, existe orar e interceder. Orar é uma coisa, interceder é outra. Você sabe que você acha que sabe orar? Você não sabe orar. Você não sabe falar com Deus. E quando a gente ouve Deus, não é com esse ouvido. Porque esse ouvido aqui não consegue ouvir Deus. Nós conseguimos ouvir Deus com o ouvido espiritual. Com esse ouvido aqui, ninguém consegue ouvir Deus. Com esse olho aqui, ninguém consegue ver Deus. Então vem comigo aqui. Então quando a intercessão, a Bíblia diz que eu tenho um intercessor. E qual que é o nome dele? Espírito. A Bíblia diz assim, ó. Ele sabe que você não sabe orar. Mas ele intercede por você. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe que o seu coração é ruim. Mas ele sabe do seu esforço. Você não nega a palavra de Deus. Então eu falo aqui, parece sair tudo bonito. Tem pessoas que podem colocar tantas palavras bonitas na oração. Não tem, Bruno? Não tem, pastor? E tal, irmão, não vou dizer que está errado. Mas chega diante do Senhor tudo. Mesma coisa de cantar, Jaque. Quando nós cantamos naquela euforia, não é isso? E tal, a gente fala, gente, que perfeição. Não é a perfeição aqui do louvor. É que o Espírito Santo está entendendo o que você está fazendo com este louvor. Porque costuma chegarmos lá na frente e cantarmos aquele grande louvor. Uau! Aí costuma chegar e não fluiu, fala em quê? Aí chega aquele irmãozinho lá na frente, com um pandeiro. Com o quê, gente? Aí canta assim, ó. Eu te amo, mais que a abelha me ama a flor. Eu te amo, como é forte seu amor. Eu te amo. Aí dá aquela leveza e aquela presença de quem? É aí que está a presença. Nós nos preparamos para a escola bíblica dominical, sim ou não? Mas quando ele chega, é ele que toma conta. Nós preparamos para o culto, sim ou não? Mas quando ele chega no culto, é ele que toma o quê? A direção do culto. Escuta bem isso aqui. Nós estamos aqui numa escola onde que nós aprendemos uns com quem? Uns com os outros. Não existe ninguém aqui melhor do que o quê? Pode ter alguém com um esclarecimento maior, mas não é melhor do que o quê? Ninguém. O irmão mais simples dessa escola é mais forte do que todos os demônios do inferno. Eu vou dizer de novo, ver se você consegue dar um glória a Deus, sei lá. O irmão mais simples dessa escola é mais forte do que todos os demônios do inferno. Eu vou dar um glória a Deus, sabe por causa de quê? Porque eu sou esse. Glória a Deus. É isso. É um corpo funcionando. Aonde o cabeça, o início das coisas é comigo. O livro de Deuteronômio vai trazer para nós que eu preciso amar esse Deus. O Senhor vai trazer aqui, o Moisés vai trazer algumas coisas no livro de Deuteronômio. Ele vai falar sobre estatutos, sobre juízes. Sim, filho? Sim, sim. O desafio do Deuteronômio é muito grande, porque você falou que estava com 3 meses para o povo entrar. Olha o desafio de Moisés. Ele tem que tirar a mentalidade escrava do povo. E agora, em Deuteronômio, ele está ensinando para uma geração que nasceu no deserto. E agora ele está ensinando o povo a se portar na terra prometida. Como que você vai fazer? Aí ele vai e repete as leis. Repete tudo de volta. Por que o pessoal fala, não, mas está tão repetitivo? Porque ele está repetindo as leis para a velha geração. É interessante, porque você falou muito claro. Isso é isso que a gente fala para os nossos filhos. Né? Eu aprendi com meu pai a palavra de Deus. E aí agora o meu filho de 12 anos vai fazer 12 anos, o que eu vou fazer? A mesma palavra de Deus eu vou ensinar para ele.
Amém, irmãos? Amém. Então, esse o entendimento de Deuteronômio. Então, assim, não é uma nova revelação. É a mesma. É a mesma palavra. É a mesma. Quando você vai com aquele plano de leitura bíblica, não, mas já falou. Já falou isso aqui antes, já falou. É outra geração. É uma outra geração que surgiu no deserto. Que nasceu no deserto, que já é outra mentalidade. A primeira geração nasceu da escravidão. E Moisés ainda teve que transicionar, e o povo ainda não entendeu, pereceram no deserto. Essa nova geração que vai entrar no deserto, da velha geração, quem que entra? Josué E Caleb. Somente os dois que é da velha geração. E a boa geração, porque quem sobreviveu nesse tempo aí era o pessoal que tinha menos 20 anos, É isso aí. na época de quando o povo se levantou contra Moisés e Arão. Então quem sobreviveu, que está ali naquele momento, é o povo que naquela época tinha menos de 20 anos. E os que Então nasceram. era a nova geração, mas a que nasceu ali dentro do deserto. Isso aí. Então a nova geração não tinha conhecimento, não tinha experiência. Semana passada. 20 anos, e a nova geração que nasceu. Semana passada nós falamos. No deserto, no deserto. Semana passada nós falamos sobre os 20 anos. E separarás para mim, serão separados homens, a partir de quantos anos? Ali já está falando de uma nova geração, que já tinha nascido aonde? No deserto. Então agora Moisés vai ter que aplicar. Irmão, o que eu estou tentando transmitir para vocês aqui? Não adianta querer sair dos princípios. Não adianta querer nós folgar para a nossa geração de hoje, gente. O que nós aprendemos aonde? Nós só temos que mostrar para a gente assim, ó. Só que hoje, só para nós aqui, se tornou até mais fácil para servir o Senhor. Vou falar de novo. Se tornou mais o quê? Muito mais fácil, irmão, servir a Deus. Irmão, antigamente servir a Deus, deixa eu contar para vocês aqui, era andar léguas e mais léguas para ir ouvir uma palavra de quem? De Deus. E hoje? Você nem levanta da cama. Você liga uma... Sim ou não, gente? Olha que isso. Se tornou muito mais o quê? Mas é este facho aqui que trouxe para nós acomodismo. Antigamente, irmãos, para ser... Vou trazer a nossa linguagem hoje. Para ser crente, parece que era debaixo de um jugo, não era? Era ou não era? Mas como que aquele jugo me ajudou? Vou dizer de novo, não assusta não. Como aquele jugo me o quê? Porque nós queríamos tanto Deus, nós queríamos tanto Jesus, que nós não preocupava com o jugo que nós íamos o quê? Carregar. O pastor dizia para nós, amanhã pela manhã nós temos oração, 5 horas da manhã, oração. Nós levantávamos, fala com o quê, irmão? Com sono, mas e o quê? E orar. O pastor dizia assim, olha, você aceitou Jesus agora, a sua fala vai mudar. Sim ou não, gente? As suas vestimentas vai o quê? Vai mudar. Isso tudo nos alinhou, irmão. Alinhou ou não alinhou? Só que hoje virou uma situação que hoje, se você ensinar para as pessoas a Bíblia do jeito que ela é, ele sai da igreja. Vou dizer de novo. Se ensinar a Bíblia do jeito que ela é, olha o que acontece. Eu vou sair daqui porque aqui não... Aqui, eu já ouvi pessoas dizer assim, essa igreja que só tem Bíblia. Na época, não existia, mas naquela época o Espírito Santo só dizia fazer alguma coisa e embora. O Espírito Santo, ele se manifestava, fazia o que tinha, e o quê? Voltava. Só que o véu foi rasgado. Então Jesus falou, se eu não for, não vem. Isso mesmo. Aqui, ó, o véu foi o quê, irmãos? Rasgado. Por que Moisés não entra na terra prometida? Hã? Não, Moisés não entra na terra prometida, sabe por causa de quê, irmãos? Talvez, meu Deus do céu. Moisés era o homem da lei, irmão. Terra prometida é a figura da graça. A lei fica, a graça continua. Tem um problema aqui. Por que Moisés entrou? É muito simples, irmão. A lei não poderia ser destruída, mas a lei não anda com a graça. Então Moisés fica, que ele era o construtor e Deus deu para ele o quê? As leis. Agora vai ter uma nova geração. Está dizendo que lá manda o quê? Leite é o quê? Leite é o quê, irmãos? Leite e mel. Está falando de uma terra que é o quê? De fartura. Está falando presença da graça. Ei, vou dizer de presença de quê, irmão? Então a lei, Marcílio, vai ter que ficar, porque daqui para frente, até chegar em quem? Até chegar em quem? Em Jesus. E o gostoso que agora não é Josué e Caleb. Agora também não é Moisés. Agora é ele. É ele quem? O Cristo. A Bíblia quando diz o véu foi o quê?
rasgado. O véu ali rasgado foi o corpo dele dilacerado. Abriu-se ele de cima a baixo. Então, hoje que tem acesso ao profeta, hoje que tem acesso ao pastor, hoje que tem acesso ao sacerdote, não. Hoje o acesso é para quem? É para quem o acesso? É para quem o acesso? Para todos nós. Para todos nós. Só que nós não podemos perder os princípios, irmão. O segredo das coisas de Deus é manter. O Bruno acabou de dizer aqui, a gurinha mesmo, sobre uma nova geração. E se eu trazer para vocês que nós estamos vivendo isso hoje? Ei, deixa para cá todo mundo. E se eu dizer para vocês que nós estamos vivendo tudo isso hoje? Só que Deus vai levantar remanescentes. Amém. Deus está levantando remanescentes. Para lembrar essa geração de hoje o que Deus fez lá. E se Deus só vai fazer se nós voltarmos a obedecer. A Bíblia diz assim, Deus fala assim com Josué, olha, santificai-vos hoje. Por que hoje? Por que dia, irmãos? Porque amanhã eu vou fazer o que no meio de vós? O problema é que nós queremos santificar hoje e queremos resultado que dia? Hoje Deus não trabalha assim, irmão. Irmão, Deus trabalha com um propósito. Para o povo entrar, para o povo entrar onde? Na terra o quê? Qual foi o processo, irmãos? Foi luta, né? Luta, dificuldade, aflição, problema. Aí quando eles achou que já ia entrar, pastor Bruno, aí levanta Moisés de novo, trazendo tudo. O que tinha acontecido aonde? Porque lá não entra, a porta continua sendo o quê? É tão estreita que só entra 2. Vou dizer de novo, é tão estreita que só entra quantos, irmão? Só entra 2. Vamos aqui. O livro de Deuteronômio, irmãos. Propósitos principais. Quais que eram os propósitos principais do livro de Deuteronômio? Escuta bem. É renovar a aliança. Moisés, antes de morrer, ele explica as leis dadas no Sinai. Escuta isso. Servindo como uma despedida e um chamado de renovação de um pacto com quem? O camarada aqui, vem comigo aqui, irmãos. O camarada está com tanto Deus que ele vai morrer. Ele sabe que vai morrer? Sabe que vai morrer. Sabe? Ele fala, mas antes que eu morra, eu vou voltar a ensinar esse povo tudo que o Deus falou comigo aonde? No Sinai. Não importa a geração que vai ouvir, mas eu vou de novo ensinar a eles. Porque Moisés amava o povo. Moisés amava tanto o povo que uma certa vez Deus falou assim, o que Deus falou? Moisés, deixa eu matar esse povo. Deixa eu o quê, gente? Por que Deus queria matar o povo? Rebeldes e murmuradores. Ah, Deus falou, deixa eu matar esse povo. Sabe o que Moisés fala, irmãos? Moisés diz assim, olha, se o Senhor matar este povo, toma minha carteira de pastor. Tira minha credencial. Ele falou isso, irmão? O que ele falou? Risca o meu nome do livro. Irmão, o camarada colocou a salvação dele em xeque por causa de um povo que Deus deu para ele. Ai. Moisés. Se o Senhor fazer isso, o Senhor pode arriscar. Falasse hoje. Deixa eu falar para você uma coisa. Quem tem o chamado, ei, ouve isso aqui. Quem tem o chamado não preocupa com as perseguições. Eu vou dizer de novo isso aqui. Porque eu estou ministrando aqui nesta manhã para pessoas que têm chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Então eu repito aqui nessa manhã. Quem tem um chamado de Deus, ele não recua por causa das perseguições. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu falei de janelas abertas, sim ou não? Nesta manhã é manhã de nós fecharmos as nossas. E vou abrir um leque para você também. Eu estou falando aqui para quem abre janela e estou falando aqui também para quem só fica na janela dos outros.
Sim ou não, irmão? Moisés aqui, minha irmã, é a figura do Cristo. Que dá vida! O episódio de Abraão foi antes ou depois de Moisés? Antes? Aquele povo que Moisés está tomando conta, minha irmã, ô Maneuza, sabe aquele povo que Moisés está tomando conta? É o povo que Deus falou para Abraão. Eu te darei o quê? As nações por o quê? Por herança. Ah, irmãos, não vai ficar chateado comigo, não? Vai ou não? Então tá bom, presta atenção. Então vamos lá. São mais de 8.332, fugir da memória, bênçãos para Israel. Pastor, ir para a igreja. Eu vejo muita gente pregar tanta bênção para a igreja, sim ou não? A igreja não precisa de bênção, irmão. A igreja já foi abençoada. Eu vou dizer de novo, irmão, presta atenção. A igreja não precisa de quê, irmão? Ela já foi o quê? Então não precisa fazer campanha do A, do B, do C e do D. Nós já temos. Através da nossa desobediência, nós não alcançamos. João 15:7 está escrito: tudo que pedis em meu nome, crendo o quê? Se a minha palavra estiver em quem? Em vós, e vocês estiverem em quem? Em mim, tudo que pedis em meu? Tem coisa que nós não recebemos, que não é tempo de Deus, e de repente a palavra não está em nós. Sabe disso? Então todas as bênçãos direcionadas a Israel. Pastor, e qual que é a bênção que foi dada para a igreja? Qual é a bênção que deu para a igreja? Ué, eu estou bebendo água então, ué. Porque sabe qual é o problema? Que nós achamos que bênção é aquilo que nós conquistamos. Jesus falou assim, ó. João falou assim, livro de João. Livro de 1 João. Ele escreve assim: o que eu vos prometi foi a vida. Jesus não morreu na cruz para te dar casa. Ele não morreu para te dar carro. Ele morreu para te dar. Tá ruim ou tá bom? Não adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O problema é que nós queremos ganhar o mundo. Entenda a palavra aqui, irmão. Eu vou estar sempre usando a palavra nós, porque nós estamos aqui no coletivo. Eu me incluo. Essa mensagem ela é para mim. A primeira palavra é pregada, fala para quem? Para quem está pregando. Eu não leio a Bíblia para ensinar o povo, eu leio a Bíblia para mim aprender para mim. Aí a gente fica tão cheio daquilo que ensinou, que aprendeu, a gente quer jogar para onde? Aí a gente joga para fora e todo mundo vai pegando. Então nós precisamos de ter o quê? Essa mentalidade. Então quando eu tenho essa mentalidade, as coisas vão o quê? Vão fluir de uma forma extraordinária. Preparar para a terra prometida, escuta bem, orientar o novo povo sobre como viver em Canaã. Olha para cá, só para nós aqui agora. Ensinar como viver aonde, irmão? Em Canaã. O que é que produzia em Canaã? Lá tinha as coisas ou não? Lá produzia leite ou o quê? Então vamos lá. Escuta bem. Só que lá tem gigantes. Lá tem o quê, irmãos? Gigantes. Só que esse povo tem que ser preparado para isso. Sabe qual é o problema nosso? Nós estamos vivendo um momento de Canaã. Um momento de graça. Que mana leite ou o quê? Só que o camarada tem uma... Escuta bem, nós estamos vivendo um momento que nós não queremos aplicar aquilo que é para nós. Irmãos, o que vai vencer um concurso público é o que estuda, é o que se... Assim, é os que vão caminhar nessa pegada nos dias que nós estamos o quê? Mundo espiritual. Você está vendo vocês aqui aprendendo a palavra de Deus? Ó, tá aqui aprendendo. É fácil? Não é, irmão. Ou ver um careca desse aqui, ver um gordinho desse aqui, um cabeça branca desse, né? Escuta isso aqui, vê aquele ali. Não é fácil. Vocês, Mas só que é o seguinte, vocês estão aprendendo. Aí chegam num culto agora de manhã. Num culto agora de quê? De manhã. Aí você começa a ouvir coisas. A igreja está lotada. Aí nós começamos a ouvir coisas. Aí você vai conseguir discernir o que é do homem, sim ou não, gente? O que é de Deus e o que é do diabo. Deus fala na igreja? O homem fala? E o diabo? E o problema é que o diabo fala paralelo àquilo que Deus anuncia.
É por isso que eu tenho que ter o ouvido espiritual. Porque com o ouvido, fala assim comigo, com o ouvido espiritual. Fala comigo, com o ouvido espiritual. Eu vou ouvir Deus. E vou discernir o que não é de Deus. Agora, quando eu não tenho o quê? O ouvido o quê? Eu sou só mais um. Dá um pulinho para mim aí no livro de Deuteronômio 22. 22, 10. Nós vamos aqui do 22, 10. Com boi e com jumento, juntamente não lavrará. Escuta bem, olha para mim aqui. Olha para cá. Ó, olha que lei aqui. Vou aplicar agora em nós aqui e vamos caminharmos aqui. Ouve bem. Não lavrarás com um boi e um... Estou falando para você aqui. O boi e o jumento é igual? Está falando de julgo o quê? Dizer? Ó, ele está dizendo. Estou falando das 613 leis. Ele está dizendo aqui, ó. Vocês agora não... Ó, vocês não vão poder colocar um boi e um jumento para quê? Parar o quê? Escuta isso, irmão. Os irmãos sabem como é que chama aquele negócio que fica lá atrás para a terra? Como é que chama? Arado. Se o arado não tiver afiado, ele não corta a terra. O arado ali é a tipologia, a figura da palavra. A terra ali é a figura, a tipologia de pessoas. Então, se o arado não tiver o quê, irmãos? Amor, ele vai ferir a terra, mas não vai arar. Mas tem um problema. Qual que é o problema? O Senhor está ensinando. Existem o boi e mais quem? O jumento. Então você vai arar. Você não pode arar com o jumento e com o boi. Porque o jumento, ele é um animal de carga, mas ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é mais o quê? O boi, ele tem força, ele puxa aqui, ó. Ele tem o quê? Um foco. Jumento dá coice. Jumento se empacar. Sabe qual é o problema nosso? Nós estamos querendo fazer a obra de quem? A obra de quem? Mas só que nós colocamos do nosso lado, fala o quê? Fala comigo, um jumento. E esse jumento, eu vou falar para você uma coisa, ele não deixa você puxar o quê? Puxar o quê? Puxar o quê? E como é que você consegue discernir o que é jumento e o que é boi? O boi, ele só vai na força no silêncio, trabalhando no silêncio. E o jumento? O jumento, e dá o quê? Existem pessoas que parecem que estão junto contigo fazendo força, mas só vive reclamando. Existem pessoas que estão do teu lado, que te atrasa você na caminhada. Aí vai cumprir esse versículo aqui, ó. O boi e o jumento não pode arar junto. Nesta manhã Deus está dizendo para nós, Deus vai tirar os jumentos da sua vida em nome de Jesus. Existem pessoas, irmãos, que têm força, mas nos atrasa. Já viu aquelas pessoas que chegam perto de você só para fofocar? Só para falar mal? Tá do seu lado, parece que você tá, não tá? Mas já chega falando mal da irmã, já chega falando mal do pastor, já chega falando mal da palavra, já chega falando, não. Eu só vivo dando o quê? Irmão, só vivo dando o quê? Ele tem força, mas não te ajuda naquilo que é preciso. Quando fala de arado, está falando de peso. Porque o arado ele é pesado, Bruno? O arado é o quê, irmão? Escuta isso aqui. Quando eu falo de arado, eu estou falando da palavra. Se o arado não tiver peso, ele não perfura a terra. Quando eu falo de peso, eu estou falando de quê? O peso de quê? Não adianta eu pregar e não viver. Eu vou falar de novo. Não adianta eu pregar e não o quê, irmão? E não viver. A minha palavra que eu prego tem que ter o quê? Peso, atitude. Porque se ela tiver o quê? Peso, as terras vão ser o quê? Vão ser o quê? Vão ser aradas e a semente vai descer, vai chover, chuva seródia, e o nome do Senhor vai ser exaltado. É isso que nós precisamos de ter um entendimento. Deixa eu falar para você uma coisa. Com quem que você tem feito sociedade? Quais são as suas sociedades que você... Não, pastor, mas isso aqui é profissional. Vou dizer não. O irmão chegou perto de mim e falou comigo assim, pastor, eu estou numa sociedade, mas ela não vai para frente de jeito o quê?
Comecei a conversar com ele. Quem são seus sócios? Ah, pastor, o meu sócio é espírita, ele é lá do Alain. Julga o quê? O jumento, irmão. Olha o jumento aí, irmão. Julgo de... Aí quando nós falamos julgo desigual, já quer trazer entre marido e mulher, sim ou não? Não é marido e mulher só. De repente a mulher orou, oh Deus, me dá. Você achou ele bonitinho demais, sim ou não? Esse dia alguém chegou perto da minha esposa e falou, nossa, eu respeito, viu, irmãos? Nossa, ei pastor, meus parabéns. Esposa linda que você tem, falou sim, né? Aí eu parei e falei, pode falar para ela também. Elisângela, que marido bonito que Deus te deu, pode falar. Porque você percebe que só fala que a gente teve o quê? Tem uma esposa o quê? Eles nunca que falam que a esposa tem um marido o quê? Só fala que o Edinho tem uma esposa bonita, mas nunca fala que a Jaque tem uma esposa. Nem que for. Agora, vou traduzir aqui agora entre o jumento e o jumento e o boi, irmão. Tem pessoas, irmãs, que estão buscando um casamento lá fora. Sim ou não? Esse dia eu estava conversando com o Bruno. Antigamente, crente casava com quem? Mas nós tínhamos uma movimentação de crente. Hoje nós não temos mais. Antigamente, Jaqueline, Bruno, vocês aqui mais antigos aqui, não é que vocês são mais velhos, mas da minha... Escuta bem aqui. Antigamente nós tínhamos um grupo de mocidade. Irmão, ia uma igreja na outra, eu não ia. Irmão, eu ia lá falar pra quê? Só pra adorar? Eu não ia dar uma pesquisa. Ia dar uma olhada no plateio, amor. Saía de longe, irmão daí. Eu saía, sabe de onde, irmão daí? Lá do Ibiruçu até o praia. Pra ir só na vigília, irmão? Não sou da terra, irmão. Aí chegava lá, irmão. Fala como é que chamava o grupo. Grupo de Por que o nome era mocidade? Porque só tinha o quê? Hoje nós introduzimos tudo. Era só moças. Não é? Moços e moças. Escuta bem. Só que hoje mudou tudo. Hoje nós misturamos de casado novo misturado com jovens. Antigamente não, irmão. A menina casou ali pro culto do circo de orar. Ela não é hoje, não, casa, a gente coloca lá no meio. Aí chega lá no... Gente, o camarada vem lá de Joatuba. Vamos falar Joatuba. O cara vem lá de Joatuba. Chega aqui, vamos supor, na nossa igreja Amigos de Deus, tá entendendo? Solteiro, tá, irmão? Chega aqui, aí vê lá uma menina linda, ela tá no meio dos jovens. Mas só que ela é o quê? Mas só que você não sabe discernir se ela é casada, porque ela tá no meio da moça e... Aí lá vai o camarada o quê? Se aproxima, porque isso é o instinto do homem, não é verdade? Aí vai se aproximando. Quando ele chega, deu ruim, porque essa aí é o quê? Não sabe qual é que nós estamos misturando as coisas. Nós estamos misturando os princípios das coisas. É até bonito eu dizer, dá até graça, dá ou não dá? Mas nós traz a realidade, irmão. Isso está acontecendo. Amor cristão é igual Amor cristão é igual namoro. Igual namoro, tá entendendo? Então aqui, ó, Moisés, o que está faltando nos dias atuais. Quer ouvir ou não? Quer ouvir ou não, gente? Faltando Moisés levantar e ensinar o povo a lei de volta. Ensinar a lei aqui, irmão. Ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, sim, minha filha. Tá bem. Irmão, nós vamos terminar. Chegou o horário. Eu queria ensinar você, eu queria falar um pouco disso aqui, mas não dá tempo. Mas, escuta bem. Sobre bênção e maldição. Não dá tempo para falar sobre isso aqui. Calma. No domingo que vem nós já vai entrar em uma outra, né, Bruno? Escuta, é assim, tá certo? Nós vamos falar vai ser falado, escuta bem aqui. Qualquer dia que eu for pregar na igreja, eu vou pregar isso. Sobre bênção e sobre o quê? Se você tiver no culto, você vai o quê? Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, bem. O que é bênção e o que é o quê, gente? A bênção, ela está introduzida da forma que eu obedeço. Então essas bênçãos vão vir o quê? Então fala assim comigo, quando eu obedeço, eu não preciso ir atrás de bênção. Elas vão o quê? Agora quando eu sou desobediente, fala. Eu fico atrás de bênção. É por isso que hoje tem muitas campanhas de bênção.
de pessoas que quebraram o princípio de ensinamento. Sabe? No tempo da lei era colocado, era brotado mais ou menos assim, ó. Era feito um muro, vai pra cá, e era plantado um pé de fruta. Vamos falar de manga, vamos falar manga, né? Manga é o melhor, né? Manga. Só que dava mangueira, dava o quê, gente? A mangueira. O fruto era de quem? De quem o quê? Plantou, sim ou não? Mas o fruto só era deles. O fruto só era deles no período que o fruto estava onde? Estava onde, gente? No pé. E quando o fruto caía, já era, não era deles mais. Era da viúva. Era do órfão. Porque quando o fruto cai, não é você que tirou, é uma providência de quem? Então o que eu quero revelar para você nessa manhã, tem providência de Deus chegando para nós. Existem muitos frutos. Vamos ficar sobre os nossos pés. Eu quero profetizar agora, irmãos. Pastor, pode ler o texto de Pode ler, pode ler. Quanto? Isso. Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. Essa palavra mexeu muito comigo e eu lembrei, o tempo todo que o Senhor nos ensinava, que eu lembrava dessa palavra. Ela diz o seguinte: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Vou ler de novo. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Isso aqui é uma conclusão dessa mensagem de Deuteronômio. A gente não pode deixar tirar esses marcos que os nossos antepassados, homens e mulheres da palavra de Deus, nos trouxeram, nos ensinaram, né? Então toma cuidado com isso, porque alguns jovens fizeram isso. E eu vou dar exemplo aqui. O rei Roboão, lá em 1 Reis 12, ele despreza ouvir os anciãos, homens que eram doutos, mestres na palavra e no conhecimento. E ele decidiu ouvir só os jovens. E aí eu faço adentro. Não é só ouvir jovens ou só ouvir anciãos. Temos que ouvir as duas gerações. Primeiro, porque o ancião tem experiência. Segundo, o jovem tem inovação. Então vamos ouvir, mas não retire os marcos dos antigos. Quer dizer, vamos cumprir o que a palavra do Senhor nos ensina. Verdade. Deuteronômio é isso, é a repetição da lei. É a segunda lei. Não é a segunda lei renovada, não. É a segunda lei relembrada, para que nós possamos não esquecer e aplicar. Verdade, amém. Glória a Deus. Os irmãos lembram do menino que tinha quantos pães? E quantos peixes? Então vem comigo aqui, ó. Quantos pães tinha o menino? E quantos peixes? Quantos pães? E quantos peixes? Havia os pães, mas não sabia repartir. A geração de hoje tem até mesmo conhecimento. Tem um pão, tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem tudo na mão, tem ou não tem aí? Mas eles não sabem o quê? Então tem que pegar e entregar na mão de quem? É por isso que Deus levanta remanescentes. Aí a Bíblia diz que o pão é pegado, colocado na mão de Cristo, sim ou não? Ele apresenta experiência de o quê? Apresentar primeiro a quem? A Deus. E agora ele vai entregar o pão na mão do menino para repartir? Vai entregar na mão de quem? Dos apóstolos. Por causa de que os apóstolos? Porque os apóstolos já sabiam que já estava sendo o quê? Em si. Aí foi entregando. E o pão foi sendo multiplicado. E sobrou quantos cestos? 12 cestos de quê? Cheios de quê, irmão? De peixe ou pão? Vem comigo, de peixe ou pão? Pão! Pão ali significa palavra. Tinha mais peixe ou mais pão? Posso apertar um pouquinho aqui para nós ir embora? Hoje está tendo muito peixe e pouco pão. Está aqui a nossa irmã Jaque, que é levita da igreja, sim ou não? Canta ou não canta? E canta bem, graças a Deus, sim ou não? Mas tem tantos hinos hoje, Jaque, que é só peixe, só tem espinho. Sim ou não, gente? E o problema é que vai dando espaço para esse tipo de peixe cheio de espinho e esquece de entregar ao povo o quê? Então fala comigo, a partir de hoje, eu preciso mais de pão do que peixe. Senhor, nesta manhã nós queremos te louvar. Pelo Senhor ter abrido o nosso entendimento nesta manhã. Obrigado pelos irmãos, obrigado por esta casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor descortinou sobre nós a revelação da tua palavra. Senhor, que nós saímos daqui, Senhor, saciado naquilo que nós tivemos sede. E saímos daqui também, Senhor, alimentado naquilo que é pão, que é a tua palavra.
Que a sua palavra seja contínua sobre nós. E que esses irmãos que estão aqui nesta manhã, eles sejam repletos da tua palavra. Obrigado por essas vidas, que o Senhor continua os abençoando. Nos dai um domingo de paz, em nome de Jesus. Eu aprecio.